essa contradição do Brasil, né, de ser uma economia tão pujante no mundo e de ter um sistema educacional tão atrasado, é o que coloca essa situação como a bola da vez, porque não dá. Ou a gente faz alguma coisa, ou vai chegar um momento que já está faltando, né? Já está faltando. E muitas vezes, aquilo que você está falando, e quando tem, não é da qualidade que a gente gostaria. Que se exige, né? Que o mercado exige, que o país está exigindo. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer essa grande revolução, né? Só para citar um número, quando a gente olha nessas duas gerações, a geração de 50 a 60 anos e a geração de 25 a 30 anos, a gente tinha 11% só da população nessa faixa etária com o ensino médio, né? Então, era muito pouca gente que passava pela escola e que completava, né, o ensino médio. Hoje nós temos 40%, então é mais do que 3 vezes. Né? No entanto, quando a gente olha para economias, né, as economias, e a gente vive hoje no mundo globalizado, a gente olha do lado, o Chile tem 70%. O Chile já tinha 35%, ele tem 70%. A Coreia tem 97%. Então, é desse sentido de urgência que eu acho que a gente está falando hoje, né? E que nenhuma escola, né? Eu acho que, olha, eu diria que mal as privadas, elas estão no nível que a gente gostaria que elas tivessem. Porque eu acho que tem um efeito, quando o seu sistema educacional ele é ruim, do jeito que eu acho que é o nosso, em termos de qualidade, que ele nivela para baixo. Ele nivela para baixo. E o PISA, ele é um exemplo disso. Quando a gente olha os resultados do PISA... O que é o PISA? O PISA é o Programa Internacional de Desempenho de Estudantes de 15 anos, de alunos de 15 anos. Uma prova que é feita com os países desenvolvidos e onde alguns países em desenvolvimento, no caso o Brasil, participam. Quer dizer, estudantes de ensino médio. Não, mas de 15 anos. De 15 ainda. Ele pode estar na oitava. Ele pode estar ainda no fundamental. Mas você uma criança que de alguma maneira já passou, um jovem que já passou pelo sistema de educação. Não só o Brasil é um dos piores, né, no PISA, até porque quase todos os países que participam são países desenvolvidos, mas também os mais ricos, né, porque eles fazem uma estratificação por nível socioeconômico, têm um desempenho muito baixo. Ele também tem um desempenho muito baixo. Então, quando a gente pega os mais pobres do Canadá, eles estão melhores que os mais ricos do Brasil. Ou seja, na minha opinião, o que a gente tem aí é todo um nivelamento para baixo do nosso sistema de educação. Porque a diferença entre a escola privada e a pública é tão grande que quase que dá na mesma o que acontece ali na escola privada. O grau de exigência começa a ser outro. Entendeu? Então, eu fico pensando que quando a gente fala da escola, a gente está falando de forma mais generalizada até, desculpa a resposta longa, do que a gente gostaria. Certo. Eu acho que o PISA é um bom exemplo, porque se a gente separa o PISA, escolas privadas, as escolas privadas no Brasil, elas não chegam ao nível das escolas públicas em países desenvolvidos. Até porque a escola privada no Brasil é um universo tão dispar quanto o universo das escolas públicas. Então, nós temos, assim, enormes disparidades em escolas públicas e nas regiões metropolitanas é onde a gente tem as maiores disparidades. Então, pensar que nos municípios menores é onde a gente tem pior qualidade não é verdade. A gente tem, nas regiões metropolitanas, as maiores dispersões em termos de rendimento de alunos dentro de escolas. E a escola privada também reflete toda essa desigualdade. Bom, aí então fica assim, a questão é de concepção, é de modelo e de recurso? Boa pergunta. É isso. Mas se a gente olha tem um conceito, né, do que foi uma pergunta da abertura. Se nós temos assim um conceito, se está definido que escola nós queremos para o Brasil, né? Tá mais do que para mim, para vocês que são especialistas, parece que é muito claro que não é o que nós temos. É o que então? Se a gente olha um pouco o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, ou pelo menos no período que a gente tem as avaliações, certo? Quer dizer, a gente tem as avaliações desde 95, 97, e são esses os resultados que estão acontecendo. Quer dizer, a gente teve uma queda bastante forte, que mais ou menos acompanha esse processo de inclusão e principalmente o processo de diminuição das retenções, etc. E nos últimos, vamos dizer assim, 3, 4
3, 4 avaliações, principalmente na quarta série, as coisas estão melhorando. E se você olha, quer dizer, como já foi dito, tá certo? Quer dizer, todo mundo piorou e todo mundo melhorou, tá certo? Não é um grupo que puxou para baixo, nada disso. Então a gente tem essas duas coisas andando mais ou menos o Brasil todo fazendo o mesmo movimento. Agora, quando a gente olha para dentro do Brasil, tá certo? Quer dizer, e se a gente olha nesse período, vamos pegar o lado bom, tá certo? Esse período da melhoria da coisa, e você olha as diferentes experiências que você teve em termos de secretarias municipais, estaduais, você vê que você não tem uma receita de bolo, certo? Quer dizer, olha, se todo mundo fizer isso aqui, dá tudo certinho, certo? Quer dizer, você tem experiências bastante díspares, o que aí tem uma certa vantagem no nosso federalismo de ter essa possibilidade, certo? De você ter diferentes experiências, várias dão errado, certo? Mas várias dão certo. E se a gente tem visto que não tem assim, olha, é aqui, esse é o ponto-chave, certo? Quer dizer, acho que a maior parte dos especialistas, eles costumam destacar, tanto na queda quanto no progresso, vários elementos para explicar tanto a perda da qualidade que a gente teve, quanto esse início de recuperação que a gente está tendo. Agora, aquela ideia do senador Cristóvão Buarque, né, ele só via a saída através da federalização da educação, e eu vi que isso parece que é muito questionado num país com tantas diferenças como o nosso, né? Se isso é sonho possível ou se é uma coisa idealizada, está idealizando. Não sei, eu vejo que a descentralização ela tem um lado muito benéfico, né? Porque ela aproxima, vamos dizer assim, as realidades daquilo, vamos dizer assim, o que os economistas chamam da oferta do serviço público à demanda do serviço público, certo? Agora, eu acho que no primeiro momento a gente passou por uma descentralização muito desarticulada, certo? Quer dizer, então o Fundef, no primeiro momento, ele rearticula isso, e agora eu acredito que os processos de avaliação, eles dão uma segunda rearticulada. Então, você mantém, vamos dizer assim, um lado positivo da descentralização, dessas variâncias de saídas, de soluções, né, mas com alguma coordenação do processo, tanto do ponto de vista financeiro, que ainda não é perfeito, né, quanto do ponto de vista do que você quer de qualidade. Mas essa coordenação pelo Poder Central? Ou é uma coordenação descentralizada para os governos estaduais e municipais? Eu acho que a gente tem uma grande evolução e amadurecimento em termos de políticas educacionais ao longo dessas últimas décadas também. A gente tem assim, esse processo de descentralização que, como disse o Amaury, foi muito desarticulado, e isso tem impacto nos resultados sobre educação, quer dizer, descentralizar para municípios que não têm capacidade técnica é muito complicado. E a gente tem uma rearticulação, tem um movimento de rearticulação acontecendo. E eu vejo que até as próprias avaliações são muito positivas nesse sentido. O Brasil ter coragem de entrar num exame como o PISA, para sabidamente ser o último colocado, é muito positivo. Ninguém tinha expectativa de que o Brasil fosse um dos primeiros. Já era sabido que seria um dos últimos. Mas a coragem de explicitar, a coragem de identificar os problemas e de trazer a público os problemas é muito importante, do ponto de vista de formulação de política e do ponto de vista de prestação de contas à sociedade. Então, nós temos um amadurecimento nesse sentido que vem se traduzindo em políticas muito mais específicas e que tem dado muito mais resultado. Nas últimas avaliações, como também já foi observado, nós temos grande melhoria em termos do primeiro ciclo do ensino fundamental. No ensino fundamental, mas e o médio? Primeiro ao quinto ano. Isso, nas primeiras séries do fundamental. Isso é reflexo de uma política que vem amadurecendo e que já vem trazendo resultados. Nós temos dificuldade com a sexta, a nona série, e temos dificuldade também com o ensino médio. E que também estamos num caminho de amadurecimento aí. É lógico que a educação é uma política de resultados de médio e longo prazo. Então, a melhoria no ensino fundamental nos primeiros anos, ela vai implicar melhoria no futuro nas outras séries. Agora, um outro aspecto que nós chamamos atenção é a incapacidade que nós temos no Brasil de conseguir reter os alunos na escola. Se por um lado conquistamos a universalização, nem todos os alunos que entram na escola chegarão até o final, né? E já foi conversado, e nem todos vão deter ali os conhecimentos presumíveis para quem consegue chegar até o fim do ensino
do ciclo, né, inicial da educação, antes até do curso superior no país. Então, o que é isso? Por que as crianças e os jovens saem antes do tempo da escola? O que marca essa incapacidade de mantê-los, de continuando os estudos?